Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Então, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo, né, que a gente está ao vivo, nós vamos aí dando alguns recados, tá bom? Pessoal, a live de hoje, especificadamente, nós vamos falar sobre renda variável e a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, adiciona um comentário aí, que nós então vamos responder para você no decorrer da live, tá? Alguns recadinhos. No teu canto direito inferior você vai ter um coraçãozinho e você vai ter uma setinha. Você clicando nesse coraçãozinho, você ajuda a gente a subir essa live e então fazer ela chegar para mais pessoas. E clicando nesse aviãozinho, vamos chamar assim, nessa setinha, você pode mandar para mais gente que pode ser interessante ou que você acha que poderia estar assistindo essa live e então agregar o conteúdo para essa pessoa também, tá bom? Pessoal, eu vou então, na medida do possível, aqui, olhando vocês, observando o que vocês vão colocando para mim e respondendo as perguntas, tá bom? Então, pessoal, vamos então iniciar a nossa live. Então sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram, Contador Matheus Ferreira. O que eu tenho para dizer para vocês desde já é que em breve nós teremos novidades, né? Então fica ligado aqui no Instagram, fica ligado no nosso canal do YouTube, porque nós teremos novidade muito em breve, tá? Aproveita também, se você não segue a gente aqui no Instagram e não é inscrito no nosso canal, depois da live você já faz isso, tá? Pessoal, primeiro recado que eu preciso dar para vocês aqui é que esse vídeo ele não tem objetivo de fazer uma indicação de investimento. Eu não vou aqui em nenhum momento fazer uma indicação de investimento. Eu preciso deixar isso claro desde o começo, porque nós vamos tratar de renda variável. E falando de renda variável, precisa-se ser então um analista CNPI para fazer uma indicação de investimento. Eu não sou analista CNPI, eu sou contador, tá? Então, desde já, este vídeo ele tem cunho educativo. Nós não vamos fazer em nenhum momento aqui uma indicação de investimento, para deixar isso claro desde o começo para vocês, tá? Então nós vamos falar aí sobre renda variável na declaração do imposto de renda pessoa física, tá bom? Pessoal, primeira coisa que nós precisamos pensar antes de começar a falar de declaração do imposto de renda e renda variável é o que é a renda variável, né? Porque muita gente fala, eu sei o que é renda variável, mas também tem gente aqui que não sabe o que é a renda variável, tá? Então, por esse motivo, nós vamos aqui explicar para vocês. A renda variável, ela é um tipo de investimento, tá? Então, a renda variável, ela é um dos tipos de investimento, como nós temos ali o Tesouro Direto, que é uma renda fixa, nós temos um CDB, uma LCI, uma LCA, diversos tipos de investimento que existem ali no mercado, tá? E aí a renda variável é um dos tipos de investimento que nós temos no mercado. O que difere a renda variável dos demais investimentos que nós temos por aí é que ela é um tipo de investimento que nós não podemos em algum momento nenhum dimensionar qual será a sua rentabilidade ou então qual será o seu retorno lá no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai e compra um título do Tesouro, por exemplo, um Tesouro Selic, ou então um Tesouro IPCA, você sabe que ali você tem uma rentabilidade já esperada, pagando-se então a Selic, pagando-se então o IPCA, mais algum prêmio, tá? Então ali você sabe que ao final daquele título, ao final da liquidação daquele CDB ou daquele tesouro, você tem aquela rentabilidade garantida.
Na renda variável isso não vai acontecer, tá? Nós não podemos em nenhum momento dimensionar, mensurar, apurar qual será então ali o seu ganho, tá? Por isso que ela recebe esse nome então de renda variável. Se nós pensarmos aqui em um gráfico, né, aonde aqui é o tempo e aqui é o rendimento, nós vamos ver que ao longo do tempo a renda fixa ela vai se manter, certo? Porque ao longo do tempo ela pode até ser uma crescente, mas ao longo do tempo você sabe o quanto que aqui no final você vai ganhar. A renda variável não. Você pode, de certa forma, até ter uma expectativa. De que forma? Fazendo análises da empresa, seja uma análise qualitativa ou seja uma análise gráfica, tá? Que aí não é o caso aqui da nossa live. Mais uma renda variável, você pode estar hoje aqui, amanhã você pode estar aqui, depois de amanhã você está aqui, você se mantém, tá? Então, é uma coisa que não tem previsibilidade. Pode ser que ao longo do tempo a renda variável pague mais que a renda fixa? Óbvio que pode. Mas como também pode ser que ao longo do tempo a renda fixa pague mais que a renda variável, tá? Então, vou pedir que se tiver alguma dúvida só me fala para eu poder responder, tá bom? Que eu estou olhando aqui e olhando com um olho no peixe em outro lugar, tá bom? Então, basicamente, é isso aí. Então, nós não podemos dimensionar o que é ali, não podemos dizer quanto que será a rentabilidade final lá na renda variável. Bom, aí nós temos, quando nós falamos de renda variável, na questão do investimento, não vou entrar muito a fundo disso, mas nós temos a questão do perfil do investidor, tá? O que é o perfil do investidor? São perguntas que ao entrar numa corretora você vai responder, tá? E aí, dadas as respostas que você colocar ali, ele vai traçar e te dizer qual é o teu perfil. Geralmente, este perfil para operação de renda variável é um perfil de moderado para agressivo, tá? Então, já não é qualquer pessoa, vamos dizer aí, que tenha estômago para vir para a renda variável. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos falar quais são os tipos de operação que nós temos na renda variável. Por que eu preciso saber e por que eu estou dizendo tudo isso para vocês antes mesmo de falar sobre imposto de renda? Porque não é simplesmente eu pegar uma nota de corretagem e fazer a apuração. Eu preciso olhar para aquela nota de corretagem e saber discernir daquelas operações que foram feitas por aquele contribuinte, quais foram as operações que ela fez, que ele ou ela fez, né? Então nós vamos ter os tipos de operação, de operações. Por que eu preciso saber quais são os tipos de operações? Porque ao fazer a apuração, que na grande maioria das vezes, falar 98% dos contribuintes não fazem a apuração, muito menos recolhem o tributo. E se recolhem, às vezes recolhem errado. Então eu preciso saber quais são os tipos de operação, por quê? Porque é o tipo de operação que vai me dar qual é a alíquota ou qual é o tipo como que eu vou ter que fazer o reconhecimento daquele lucro ou daquele prejuízo, tá? Então quais são os tipos de operação que nós vamos ter aqui? Então nós vamos ter aí o day trade, nós vamos ter o swing trade e nós vamos ter aí o buy hold, tá? Ou somente hold. Então vamos entender cada uma dessas operações que estão aqui listadas. Gente, o cunho, mais uma vez, o cunho deste vídeo ele é educativo. Em nenhum momento eu vou fazer referência ou vou fazer menção a que você deva ou não deva fazer algum tipo de investimento, tá? Então voltando aqui. Day trade, swing trade e buy hold. Day trade é aquela operação que ela ocorre dentro do mesmo dia. A bolsa de valores, ela tem um horário de operação, ou seja, ela abre em um horário e fecha em outro horário. Existe um tempo determinado
geralmente depois, se eu não me engano, das 5 horas da tarde ou das 6 horas da tarde, não me lembro certinho, que ela para e ela volta só no outro dia, ali de segunda a sexta, se eu não me engano, das 8 horas ou das 9 horas, tá? Então, o day trade é uma operação que inicia-se e se finda dentro do mesmo dia. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei uma determinada ação. Vamos dar um nome aos bois aqui. Lembrando, mais uma vez, que é de cunho educativo. Eu fui lá e comprei uma ação de Magazine Luiza. Fui lá, peguei o ticker MGLU3, comprei 100 ações de Magazine Luiza ao preço que estava ali. No mesmo dia, eu fui e vendi aquelas ações. Comprei a R$5 e vendi a R$5,30, por exemplo. Tá? Então quer dizer que, como eu fiz a operação, eu iniciei ela num dia e finalizei no mesmo dia, e isso é uma operação de day trade, certo? Maravilha. A operação de day trade, ela pode ser realizada tanto com ações, que nós vamos falar um pouquinho, tanto com fundos imobiliários, que nós também vamos falar, tanto com mercado futuro, tanto com ETF, tanto com opções, e aí vai. Tá bom? Tanto com BDRs, e aí vai. O que importa aqui é que a operação ela inicia e se finda dentro do mesmo dia. É isso que importa. Se tiver alguma pergunta, você me avisa. Agora, o swing trade é aquela operação que leva mais de um dia para acontecer. Por exemplo, eu comprei hoje e vendi amanhã. Eu comprei hoje e vendi daqui um mês. Vendi daqui uma semana. Vendi daqui um ano. Ah, mas aí o swing trade vai se confundir com o buy hold. O que é o buy hold? O buy hold é o comprar com nenhuma expectativa de vender. É o esperar ao longo do tempo a valorização, e aí nós podemos até estar falando um pouco de stock picking, tá? Esperar ao longo do tempo a valorização ou até mesmo estar comprando para quê? Para receber rendimentos. Veja só, o buy hold eu compro sem expectativa de venda. Eu compro pura e simplesmente para quê? Para que essa ação, eu acredito nessa ação e ao longo do tempo, naquela ação, naquela opção, naquele ETF, naquele BDR, no que for, naquele fundo imobiliário, eu compro para que ao longo do tempo ela se valorize e me gere rendimentos, me gere lucros distribuídos ou qualquer outro rendimento que seja. No swing trade não. Eu compro mesmo que eu leve anos para vender, mas eu compro com o intuito do quê? De num dia eu vender aquilo tendo lucro da operação, mesmo que tenha recebido rendimentos e tal. Tá bom? Então, essas são as operações. Day trade inicia e finaliza no mesmo dia. Swing trade inicia e finaliza em outro dia que não é o mesmo que se iniciou. E o buy hold é aquele que você espera comprar ao longo do tempo. Ah, Matheus, mas por que eu preciso saber? Me explica de novo. Por que eu preciso saber essas operações que você está dizendo aí? Por quê? O day trade ele vai ser lançado de uma forma lá na declaração do imposto de renda. O swing trade ele vai ser lançado de uma outra forma, dependendo da quantidade em valores que você operar. E o buy hold, você não espera tantas operações, mas você espera muitos lançamentos de rendimentos. Ou você espera o acréscimo de patrimônio, ou seja, o acréscimo de quantidade de cotas ao longo do tempo naquela determinada ação. Tá? Então, por isso que nós temos as operações determinadas ou descritas já aqui desde o início, tá? E para continuar, nós precisamos falar também sobre os tipos de renda variável, certo? Quais são então os tipos de renda variável? Então vamos lá, vamos entender quais são os tipos de renda variável. Primeiro vamos colocar aqui quem são eles. Então nós temos lá as ações, nós temos os fundos imobiliários, tá? Que são os FIs, nós temos os ETFs, nós temos também as BDRs,
nós temos opções, nós temos mercado futuro, tá? Nós também temos fundos de ações, e fundos de câmbio, tá? Então esses são os tipos de renda variável que nós temos. Maravilha? Então vamos entender um pouquinho aqui sobre os tipos de renda variável. E eu vou aproveitar para ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm então aí alguma pergunta para que nós possamos responder ao longo do tempo. Pessoal, lembrando que é muito importante e é imprescindível a participação de vocês para que nós possamos direcionar o conteúdo e melhorar ele aqui também, tá? Então vamos entender quem são os tipos de renda variável: ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, opções, aí vai, tá? Existem outros, existem alguns que não são tão comuns, esses são os mais comuns que nós temos aí no mercado. Então primeiro vamos falar das ações, tá? As ações, elas nada mais, nada menos são partes, pedaços de uma empresa, tá? Então quando uma empresa ela é constituída, ou seja, ela é aberta, ela tem ali o seu capital colocado, que é aquele que nós chamamos então de capital social. Quando uma empresa ela resolve abrir o seu capital, quer dizer o quê? Colocar o seu capital no mercado e negociar as suas cotas no mercado de ações, quer dizer então que ela vai pegar pequenas partes ou a menor parte possível do mercado de ações para que então ela faça essa negociação, tá? Então como que funciona isso? A empresa ela vai até a Bolsa de Valores, ela entra junto da CVM e faz a sua solicitação de abertura de capital, e aí tem uma série de situações que vão ocorrendo até que ela entre com o seu capital na bolsa, tá? A partir deste momento, a partir do momento que ela faz o seu IPO, que é o que? A sua oferta inicial das suas ações dentro do mercado, ela começa a negociar. E a partir do IPO, ela tem a sua negociação diária dentro da bolsa até que um dia ela possa ser liquidada, ser fechada ou retomar as suas ações e fechar o seu capital novamente, tá? Mas enfim, ações são partes das empresas. Você compra uma pequena parte de uma empresa. Então quer dizer, se você vai e compra 10 ações do Bradesco, quer dizer que você é, de certa forma, dono do Bradesco. Você é um acionista do Bradesco. Tá bom? Os fundos imobiliários, que são os FIs, eles são como se fossem ações. Só que em vez de você alocar o seu dinheiro em uma empresa, esses tipos de fundos, eles pegam o dinheiro ali colocado e aplicam em imóveis. Que tipos de imóveis? Qualquer tipo de imóveis. Desde o agronegócio até shopping center, até aeroportos, até prédios empresariais, prédios comerciais, tá? Galpões logísticos, tá? Então, os fundos imobiliários eles vão pegar o seu dinheiro e vão aplicar dentro desses tipos de imóveis, que é o que você vê muito falando hoje. Você não compensa comprar um imóvel, compensa você alugar um imóvel e pegar aquele dinheiro que você compraria e colocar em fundos para receber então um aluguel. Porque a partir do momento que você tem um fundo imobiliário, você é dono de uma parte de um imóvel. Sendo dono de uma parte de um imóvel, você vai ter a cota ideal daquele pagamento, daquele aluguel que vai ser o rendimento gerado. Tá bom? Bom, maravilha, nenhuma pergunta. O ETF é também, de certa forma, um fundo, vamos dizer assim. Mas ele é um fundo que replica índices. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você compra um ETF,
Aqui no Brasil nós não temos tantos ETFs, tá? Nós temos mais ETFs, por exemplo, em mercados desenvolvidos, como no mercado norte-americano, mas aqui nós temos alguns. Como, por exemplo, um índice de ETF, um ETF que replica o nosso índice, que é o Ibovespa, né? Então, o que ele vai fazer? Nós temos um índice que é o índice BOVA11, que é o código do ticker. Esse índice, ele replica basicamente o que acontece com o índice da Bovespa. Então, quando você coloca um dinheiro, por exemplo, em BOVA11, que é o índice que replica o nosso índice, que é o ETF que replica o nosso índice, então quer dizer que você está tendo a expectativa da rentabilidade que o Ibovespa vai ser gerado sobre o seu capital. Aí temos uma pergunta aqui. E no caso de alugar uma ação para entrar em uma venda a descoberto? Calma aí, vamos lá. Quando você vende, alugar uma ação, tá? Quando você entra vendido em uma operação, quer dizer que o quê? Você não consegue simplesmente entrar e vender uma ação que você não tem. Você não pode vender algo que você não tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou segurar essa pergunta mais para o fim, porque senão vai ficar confuso agora. Mas não me deixe esquecer que para o fim eu respondo isso, senão a gente perde o fio da meada aqui. BDR é o Brazilian Received Deposit, alguma coisa assim. O que é? Da mesma forma, nós temos empresas brasileiras, nós também temos empresas americanas, nós temos empresas europeias e aí vai, empresas chinesas, tá? Então o que acontece? Uma empresa norte-americana, como por exemplo a Goldman Sachs, ou por exemplo a Disney, ou por exemplo a Apple, Microsoft, elas não vão simplesmente abrir um CNPJ no Brasil para que então elas possam abrir o capital. O que se faz então? As empresas, como bancos principalmente, eles vão lá, adquirem essas ações e negociam elas na nossa bolsa brasileira. E isso chama-se então BDR, que é o que você fazer o quê? Equivalente a uma ação, só que você estará comprando um recibo, vamos dizer assim, um direito de um recibo, basicamente é isso, de uma empresa norte-americana. Você não tem a ação propriamente dita, você tem um direito, tá? E esse direito te garante todos os rendimentos, assim como uma ação. Assim como se você pegasse o seu dinheiro e levasse para os Estados Unidos e lá você comprasse aquela ação. Basicamente é isso. A questão é que o valor dos BDRs eles são geralmente mais caros do que o preço das nossas ações, tá? Então, você pode ter BDR, sim, tem ações que custam muito caro, mas também tem BDRs que custam absurdos, tá bom? E aí acaba que você, para comprar um BDR, compensa você se expor a mais quantidade de ações ou fundos imobiliários ou ETFs, tá? Como eu disse, é de cunho educativo esse vídeo, não é de cunho de fazer indicação de investimento, tá bom? Então, continuando aqui. Opções. Opções são também tipos de renda variável, onde você tem dois tipos de opções. Não é o foco explicar muito, mas, ou seja, uma opção de venda ou uma opção de compra. Uma opção é o que o nome está dizendo. Você tem uma opção de vender aquela ação ou uma opção de comprar aquela ação. Basicamente é isso. E você também vai ganhar no lucro que você tiver com a valorização daquela opção, seja de compra ou de venda, ou você vai perder dinheiro se caso aquela opção virar pó, porque ao longo do tempo, como eles são contratos que têm validade, eles vão ao longo do tempo perdendo valor, tá? Não é o foco explicar. Se você quer entender mais sobre opções, procure um assessor de investimento, tá bom? Agora, mercado futuro, que é vamos falar assim, o sonho americano de quem investe na bolsa. Por quê? O mercado futuro é aquele dinheiro rápido, é aquela liquidez imediata. Por quê? Você compra um contrato de índice de dólar e você já espera a expectativa de valorização ou desvalorização onde o seu dinheiro possa render, tá? Então aqui o mercado futuro é o quê? É a expectativa que o mercado tem para que o índice Ibovespa ou o índice do dólar cresça ou caia no futuro. E aí você pode operar contratos, sejam eles contratos cheios ou sejam eles contratos mini contratos, e aí você tem que fazer a apuração. Hoje essa é
onde está inserida a maior parte da população brasileira que investe em bolsa, está aqui. Tá bom? Maravilha. E, deixa eu tomar uma água aqui que minha voz está indo embora. Fundos de ações. De repente você tem, ou você não tem, o discernimento de fazer uma avaliação de ação. Então você compra o quê? Você compra um fundo de ação. O que é um fundo de ação? Você vai comprar uma cota de um fundo de ação. Geralmente esses fundos são gerenciados por empresas de investimento, tá? Então elas vão ali ter os seus gestores que vão fazer todo o estudo, toda a capacidade. O cara está ali 24 horas trabalhando, 8 horas por dia, 10 horas por dia trabalhando, olhando as ações e cuidando do dinheiro que está alocado naquele fundo. E aquele fundo ele vai investir num pool de ações, ou seja, ele vai investir numa gama de ações ali, e aí você de certa forma acredita no que aquele fundo vai fazer. A questão aqui é que ele poderá sim te pagar rendimentos sobre a tributação exclusiva, tá? Mas você não tem direito das ações ali listadas, das ações ali em que são investidas. Você tem direito à cota do fundo. E aqui nós vamos depois dizer como que vai ser basicamente o lançamento de cada um. E o fundo de câmbio, também assim como o fundo de ações, é um fundo que vai investir em câmbio, seja na questão da valorização ou na desvalorização do câmbio. Basicamente fazendo uma aposta aí, entre aspas, para onde que é o que o câmbio vai. Tá bom? Então, finalizamos aí os tipos de renda variável. Tá? Agora nós temos que falar sobre os tipos de rendimentos que são gerados nas operações de renda variável. Tipos de rendimentos. Primeiro rendimento, e eu acredito que seja o mais fácil que nós podemos pensar, é o lucro propriamente dito, né? Ou seja, no mercado futuro eu compro dólar a 5,30 e vendo dólar a 5,40, ou seja, eu comprei e vendi quando ele estava mais caro, eu tive um lucro. Ou então eu vendi dólar a 5,40 e recomprei ele a 5,30, tá? O que eu acreditei na desvalorização. Então, na mesma medida que nós temos o lucro, nós também temos o prejuízo. Tá? Outro tipo de rendimento que é gerado, a distribuição de lucros. Ah, mas você já acabou de falar de lucro. O que eu falei aqui são lucros da operação. Quando, por exemplo, você compra uma ação a R$10 e vende ela a 20, você teve R$10 de lucro. Agora, a distribuição de lucro é o lucro que é apurado nas ações e ela então distribui para os seus acionistas. Tá? Depois nós temos também rendimentos. E por último, os juros sobre capital próprio. Tá? Lembrando, esse lucro é o lucro da operação realizada. E essa distribuição de lucro é o lucro que a empresa, por exemplo, B3. A B3 é uma empresa que tem as suas ações listadas. Ela teve um lucro em um trimestre ou em um bimestre e ela falou, ó, esse lucro que eu tive, parte eu vou usar em reservas de lucro, parte eu vou usar em X, Y, Z situações e parte eu vou distribuir para os meus acionistas. Quando? Quando eles tiverem as ações nessa data, em tal data eu vou pagar aquela quantidade de ações, aquela quantidade de lucro distribuído. Então vamos entender um pouquinho aqui. Tipos de rendimento. Já falamos o que é o lucro e o prejuízo, a distribuição. Os rendimentos, gente, são basicamente aqueles lucros gerados, por exemplo, pelos fundos imobiliários. Tá? Então, por exemplo, aquele aluguel que é pago por um imóvel que você tem ali de um fundo imobiliário, você vai receber a título de rendimento.
tá bom? E por último, juros sobre capital próprio, que também pode ser utilizado, não vou dizer como uma manobra, mas como uma questão de redução do imposto de renda e da contribuição retida na fonte, na questão do lucro real, para reduzir o valor a pagar do imposto, usa-se então o juros sobre capital próprio, que é um tipo de rendimento. Diferente da distribuição e do rendimento, aqui é da tributação exclusiva. Esses dois é da isenta e esses aqui precisa ser apurado lá na ficha de renda variável. Tá bom? Agora eu vou então falar um pouquinho para vocês sobre como que eu realizo uma apuração. Tá? Então como que nós vamos então fazer uma apuração das ações? Tá? Então vamos entender. Para que eu faça uma apuração das ações ou de qualquer tipo de renda variável que eu tenha, eu preciso, no caso de fundos, pegar o informe de rendimento que a corretora disponibiliza. Ali dentro você vai ter o início do ano, o final do ano, o final do outro, e quanto foi pago de rendimento e quanto foi o quanto foi investido ou retirado daquele fundo. Aqui está fácil, vão ser lançados lá na fichas de bens. Atenção que agora eu vou explicar onde vai ser lançado cada coisa aqui e como vai ser lançado também. Os fundos de ações e fundos de câmbio, o rendimento gerado por eles, ou seja, aquele lucro pago, vai ser lá na rendimento de aplicação financeira da ficha de rendimento sujeito a tributação exclusiva, tá? Bom, deixa eu ver as perguntinhas aqui. O nosso amigo aí, ele tinha perguntado, no caso de alugar uma ação e entrar para fazer uma venda descoberta, tá? Tanto na questão, quando nós falamos em mercado futuro ou em ações, eu não vou me recordar se na questão fundo imobiliário eu tenho certeza que não pode, ETF eu não vou garantir e BDR eu também não vou garantir, como eu falei, afinal eu não sou especialista nisso. O que eu sei fazer é a apuração e esse conhecimento a gente adquire ao longo do estudo que a gente vai fazendo para conhecer como fazer a apuração, vamos dizer assim, né? Então vamos entender. Quando eu falo de ações ou mercados futuros ou opções, eu posso tanto operar comprado, que é quando eu compro aquele bem e espero a expectativa que ele vai valorizar ao longo do tempo, tá? No caso das ações, por exemplo, eu compro uma ação por 10 e espero que ao longo do tempo ela vá se valorizar. Para quê? Para que eu venda ela mais caro no futuro, tá? Ou no caso, por exemplo, do mercado futuro, eu compro o índice à medida que eu espero que ele aumente o número do índice. Ou então eu compro o dólar à medida que eu espero que ele valorize. Ou eu compro uma opção à medida que eu espero que ela também se valorize. Tá? Tá tudo certo? A live? Aqui deu uma travada. Beleza. Ou então, existe o outro lado da moeda, que é o operar vendido. O que é operar vendido? Eu acreditar na queda daquele ativo. Por exemplo, no mercado futuro, eu operar vendido quer dizer que eu vou, no caso do índice, eu vou esperar, eu entro vendido com um contrato de venda, esperando que o índice caia. Operar vendido no dólar é esperar que o dólar caia. Na questão do mercado futuro, você operar vendido ou comprado, isso é bem simples durante o dia, porque isso ocorre naturalmente. Tá? Tem muita liquidez nesse mercado. Agora, na questão das ações, você não consegue vender uma ação que você não tem. Ou seja, eu não posso vender uma ação, por exemplo, de Intelbras, que eu não tenho ela ali na minha custódia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, alugar uma ação. Ou seja, eu preciso achar, teoricamente, encontrar no mercado alguém que tem uma ação de Intelbras e pegou essa ação e colocou a disponibilidade de aluguel. Então, eu vou fazer o quê? Pegar essa ação, tá? Vou alugar essa ação e vou pegar e vou operar contra a valorização dela e vou operar ela vendido. Nesse caso de você fazer o aluguel e operar vendido, se você dorme, entre aspas, que é o termo usado, se você dorme vendido em uma operação de um ano para o outro, essa operação de venda, você concorda comigo que aquilo não é seu, ele não é um bem ou um direito seu para você lançar na ficha de bens e direitos da declaração de imposto de renda.
Ele é, de certa forma, uma dívida. Porque você fez um aluguel e ao longo do tempo você vai precisar devolver para o dono da ação. Então você vai fazer o quê? Aquele valor que você depositou e está operando vendido aquele determinado ativo, aquela determinada ação, você vai lançar aquele valor que você pagou, o preço médio, e vai lançar lá na ficha de dívidas e ônus. Tá? Lá no campinho de outros e na descrição você coloca posição vendida da ação X, quantidade de cotas e o valor que você estava vendido. Tá bom? Maravilha? Temos perguntas por aí? Então só essa pergunta por enquanto. Maravilha. Então vamos continuar, gente. Só tomar mais um pouco de água. Então isso que eu expliquei é então operar vendido. Tá? Então eu disse aqui já como fazer a apuração dos fundos, né? Agora o mercado futuro. Como que nós vamos fazer a apuração não só do mercado futuro, mas de todos os outros esses ativos aqui? Qual é o documento que nós vamos precisar? É da nota de corretagem. Tá? Então é a nota de corretagem que é o documento fiel e hábil suficiente para auxiliar o contador ou a pessoa que está fazendo a declaração a fazer a apuração. Agora, o que precisa ser avaliado com muito critério é o quê? Conhecer as ações, porque você tem ações preferenciais, ações ordinárias e elas não são o mesmo código. Tá? Você tem ações do tipo Unit, que são outro tipo de ação, tá? Que você precisa conhecer os códigos, porque você pode de repente estar operado comprado num banco Bradesco preferencial e operado vendido num Bradesco ordinário, por questões de estratégia. Tá? Não estou falando para ninguém fazer isso. Certo? Então você precisa então conhecer. E como basicamente você vai fazer essas operações? Observando basicamente operação a operação realizada por aquela pessoa, ou por você mesmo, ou por aquele contribuinte, qual foi o ganho ou prejuízo que ele teve operação a operação. Ah, ele comprou uma ação, por exemplo, Banco Inter, a R$ 8,00 e vendeu a 16, ou seja, ele teve um ganho de R$ 8,00 por ação. E aí isso vai ser valorizado. Ah, e os custos? E o custo da corretagem? E as taxas? O que eu faço? Você vai somá-los ao preço médio. Porque você não paga o que você... A ação não custa o que você efetivamente paga. Mas ela custa, no fim da nota, observando toda a quantidade de operações que ali tiver e dividida pelas mesmas, você vai somar e aqueles custos vão integrar o preço médio ao longo do tempo. Tá? Então, a apuração basicamente é isso, é você pegar e verificar quanto que você teve ali de ganho ou prejuízo. A questão aqui é, se eu tive ganho em day trade, que o mercado futuro comum é o day trade, muitas poucas pessoas operam swing trade em mercado futuro. Quando eu falo muitas poucas pessoas, talvez dê para contar. Tá? É muito pouco mesmo. O pessoal precisa ter muito cacife para isso. Ações, nós temos day trade, mas se formos olhar, o mais comum é o swing. Tá? ETFs, swing para buy hold, BDRs da mesma forma e opções, geralmente é swing trade. Tá? Dificilmente você vai ter aí day trade em opções. Posso estar falando uma besteira. Isso aqui é baseado no conhecimento que eu tenho de mercado, naquilo que eu já vivenciei. Tá bom? Bom, quando nós falamos de day trade, mercado futuro, o lucro auferido da operação, ele deve ser recolhido DARF, se eu não me engano é de 15%, no mês seguinte. Tá? Ações, day trade, não tem isenção alguma. Tá bom? Não tem day trade isenção alguma. Mas, caso eu faça swing trade, as operações somadas R$20.000 por mês, elas têm isenção. Deixa eu ver a pergunta do nosso amigo. Ah, 20%. Valeu. Então, por exemplo, quando a gente fala de swing trade em ações, a gente tem um benefício de isenção de
20 mil reais por mês. O que exceder 20 mil reais tendo lucro, eu preciso pagar o imposto de renda. Tá bom? Fundos imobiliários não tem isenção alguma. Comprei e vendi com lucro, tem que pagar o imposto de renda. ETFs, da mesma forma, BDR, se eu não me engano, não entra na isenção, e opções também não tem isenção. Agora, vamos falar um pouquinho dos campos que precisam ser preenchidos na declaração. Vamos falar de cada um deles aqui. Quando a gente fala de day trade, mercado futuro, você tem que ir lá na ficha da renda variável. E lá na ficha da renda variável você vai preencher mês a mês os seus prejuízos e ganhos. Os prejuízos, eles podem ser compensados ao longo do tempo. Então, atenção que tem gente que não carrega prejuízo de um ano para o outro. Então, cuidado, tá? Fundos de ações vão ser preenchidos na ficha de bens, certo? O valor que você tiver lá investido, e os rendimentos geralmente vão lá em rendimento da tributação exclusiva, aplicação financeira, tá? Mercado futuro, como eu disse, geralmente day trade, não tem muito o que falar, vai ser na ficha lá de renda variável. Opções, BDR, ETFs, FIIs e ações, caso você virar o ano dormindo nelas, ou seja, você tem uma posição aqui nelas, você vai preencher a posição que você tem na ficha de bens. Por exemplo, eu tenho 30 ações de Coca-Cola, eu tenho 10 BOVA11, eu tenho, sei lá, 10 HGLG, eu tenho, sei lá, 20 ações de Santander. Eu virei o ano com essa quantidade de ações, com essas ações em custódia. A custódia, que é a quantidade de ações que eu tenho, vai ser lançado na ficha de bens. Tá? Agora, durante o ano eu fiz uma operação de venda, eu fiz um swing trade, fiz uma operação de venda. E aí essas vendas, elas foram abaixo dos 20 mil reais durante o ano. Então você vai apurar mês a mês quanto foi esses ganhos, e esses ganhos vão lá na ficha do rendimento isento, se eu não me engano é o item 20 ou 13, tá? Não lembro certinho, mas é o 20 ou 13, que ali é o rendimento isento. Eu excedi os 20 mil. Então você vai lá na ficha de renda variável e lança na parte de ações o quanto você teve, e você também lança lá embaixo, junto com o mercado futuro, o quanto você recolheu de DARF mês a mês. Tá bom? Maravilha? Entendidos até aqui? Agora, os rendimentos gerados pelas ações, que podem ser juros de capital próprio, vão ser lançados na ficha de rendimento da tributação exclusiva. Distribuição de lucro serão lançados na ficha de rendimento isento, item 9. Tá bom? Fundos imobiliários, os rendimentos gerados pelos FIIs serão lançados na ficha de rendimentos isentos, lá no campo, no item 26, outros. E lá na descrição você coloca rendimento, por exemplo, HGLG, fechou. E coloca o valor daquele rendimento e o CNPJ daquele fundo. ETF, caso gerar algum rendimento, se eu não me engano, serão também lançados também, se eu não me engano, lá na ficha isentos, no código 26, tá? E o BDRs, que também, como são empresas e vão te pagar distribuição de lucros ou não, os lucros distribuídos também serão lançados. Os lucros distribuídos das BDRs são da tributação exclusiva. São lançados lá no campinho de outros da tributação exclusiva. Tá certo? Bom, vamos continuar aqui, que tem conteúdo. Pessoal, quem que está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Qualquer pessoa que operar na renda variável, seja uma única operação. Eu fiz uma operação no índice futuro. Comprei e vendi no mesmo dia. Não tive lucro, só tive prejuízo. Você está obrigado. Eu comprei uma ação de Camil, por exemplo. Está obrigado. Eu comprei uma maxi renda, um FII de maxi renda. Está obrigado. Eu comprei uma BOVA11, obrigado. Comprei uma Disney 34, obrigado. Gente,
partir do momento que você faz uma única operação na bolsa, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Ah, mas eu nunca caí. Gente, esse nunca cair são 5 anos para você cair. Tá? Por que eu digo isso? Se você for lá na sua nota de corretagem, na parte de baixo, no canto direito inferior, você vai ver o imposto de renda retido na fonte. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando do imposto de renda retido na fonte? Porque justamente o imposto de renda retido na fonte, que aparece na nota de corretagem, que aparece na nota de corretagem, é o imposto de renda dedo duro. Ele é um valor ínfimo, que não vai fazer nem cosquinha. Às vezes é 1 centavo, mas esse 1 centavo que vai te dedurar para o governo, porque ele é chamado de imposto de renda dedo duro. Porque a partir do momento que tem imposto de renda na operação, tem lastro. Tendo lastro, a Receita consegue pegar. Tá? Pessoal, maravilha. Entendemos então basicamente, voltando um pouco, o que é renda variável, entendemos quais são os tipos de operação, entendemos os tipos de renda variável, falamos dos tipos de rendimento, falamos como apurar, falamos quais eram os campos a serem preenchidos, certo? Falamos do imposto de renda dedo duro, falamos da obrigação, falamos muita coisa aqui hoje já, né? Falamos diversos pontos da apuração da renda variável. E por que hoje eu trouxe esse assunto para vocês? Porque este assunto de renda variável, tem muita gente que corre dele, pelo simples fato de não saber fazer a declaração quando tem apuração de ações. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse é um ponto a ser colocado no dia a dia de vocês, para quem faz imposto de renda ou quer aprender, porque isso daqui gera um retorno financeiro maior do que uma declaração simples. Enquanto cobram de 50, 20, 30 reais a 80, 150 reais, 200 reais uma declaração simples, uma declaração com ações, ela já excede os 250, 300 ou mais, até 900, 1.500 reais, dependendo, ou muitíssimo mais, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês, porque gera aqui, então, um retorno financeiro muito grande para quem vai fazer, então, esse tipo de declaração, tá? Então, lembrando, o principal aliado de quem faz declaração com renda variável é a bendita nota de corretagem. Então, usem e abusem da nota de corretagem. Ah, e o informe de rendimento? Ajuda? Não aparece renda variável no informe de rendimento. Ah, mas e aqueles relatórios disponibilizados pela corretora, onde consta o valor de venda, quantidade vendida em montante, o valor de imposto de renda retido na fonte? Gente, esse valor de imposto de renda retido na fonte que aparece em informes de rendimento de corretoras é o imposto de renda dedo duro. Imposto de renda dedo duro, atenção, tá? Precisa apurar de fato o que vai ser feito, tá? E além de tudo isso, gente, hoje, devido às facilidades colocadas pela tecnologia, um investidor ele pode pegar o seu dinheiro e também investir lá fora. Então também invista em conhecimento dessas ações lá de fora, tá? Não é o foco de hoje, mas também é um tipo de renda variável, tá certo? Pessoal, então já passaram 50 minutos de live, 50 minutos de aula e a minha voz foi embora. E eu quero saber se vocês têm dúvidas. Vamos às dúvidas que vocês possam ter, tá? Estou disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos, enquanto o pessoal vai colocando, vamos a alguns recados. Esta live, ela ficará disponibilizada no YouTube, tá? Então, se você quer rever tudo aquilo que a gente falou aqui, porque aqui a gente só faz um esboço da aula, né? Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube, tá? Então, você vai lá no canal Contador Matheus Ferreira, se inscreve no canal e assiste, deixa o like, comenta, né?
para ajudar a gente a fazer o canal crescer, tá bom? Aqui, o que vai ficar no Instagram é uma foto dessa lousa aquário. A foto aqui da lousa vai ficar no Instagram. Ah, mas eu queria entender. Precisa assistir o vídeo no YouTube. Aí temos uma pergunta. Quando eu fizer uma operação na bolsa, eu tenho que declarar independente da minha renda anual? Exatamente. Porque assim, quando a gente fala de... Essa pergunta é boa. Quando a gente fala de obrigação, a maioria das pessoas pensa no quanto ela ganha para estar obrigada. Mas para eu ser obrigado a declarar imposto de renda, não é só pela renda. Porque eu posso ter uma renda baixa, mas eu posso ter uma quantidade de bens que exceda 300 mil reais e aí eu estou obrigado. Ou então eu fiz uma única operação em renda variável e estou obrigado. Eu posso, por exemplo, ter 18 anos, ser um estagiário ou ser um menor aprendiz, receber um salário que é menor que o salário mínimo, ou seja, não tenho teoricamente renda declarada, minha renda é mais baixa do que o necessário para declaração de imposto de renda, para obrigação, mas eu fiz uma operação em bolsa, fiz uma operação de renda variável. A partir do princípio que você fez a operação de renda variável, você está obrigado, acabou. Certo? Pessoal, como eu disse, muito em breve teremos novidades, tá? Então fica ligado aqui no Instagram, fica ligado no canal no YouTube, porque teremos novidades na área e vocês não perdem por esperar. Certo? Pessoal, a partir de hoje, religiosamente falando, todas as quintas-feiras, a não ser que tiver um compromisso muito inadiável, estaremos aqui às 8 horas no Instagram, tá? Talvez aqui, na lousa aquário, talvez já vou responder o Diego. Talvez na lousa propriamente dita, talvez na surpresa que nós teremos, mas aguarda aí que teremos novidades, tá bom? O Diego falou assim, ó, tipo aquelas pessoas que pegaram o bar, a BDR da Nubank, exatamente, aquelas pessoas que tinham conta na Nubank e pegaram a BDR, só que aí no caso, Diego, você tem a BDR, você tem aquelas subscrições de ações, né? Quando uma empresa ela vai fazer uma subscrição de ação, você pode entrar na subscrição e pegar por um valor melhor. Até mesmo os fundos imobiliários fazem muita subscrição e você pega eles num valor melhor. Quando você pega dessa forma, às vezes nem aparece na nota de corretagem, por isso você precisa ficar ligado. Uma pessoa para fazer renda variável, ela precisa conhecer um pouco do mercado e conhecer um pouco do histórico do ano que aconteceu ali no mercado. Tá? E aí, sim, na questão da BDR, eles também têm que declarar. Por que eles têm que declarar, Diego? Porque mesmo não tendo a renda, entrou uma cota de operação de renda variável. Então ele passaria a estar obrigado. Tá? Simplesmente por esse motivo. Alguém pode até não perguntar, mas eu vou jogar aqui na roda. Alguém pode até falar assim, mas e a criptomoeda? Não é uma renda variável? De certa forma ela é. Porque você não tem, no teu horizonte, seja curto, médio ou longo prazo, qual é a expectativa de rentabilidade. Então a criptomoeda também é, de certa forma, uma renda variável. Ela obriga a declaração de imposto de renda? Ela não obriga. Dependendo do valor, ela não obriga. Tá? Comprei 100 reais de Bitcoin. Não me obriga. Pelo valor. Na questão da cripto, não me obriga. Mas isso é assunto para uma próxima live. Tá? Podemos falar de cripto numa próxima live. Se você tem sugestão para lives, coloca aí nos comentários, manda no direct que eu vou falar para vocês. Tá bom? Pessoal, então se não temos mais dúvidas, não temos mais comentários, sugestões, críticas, elogios, estamos sempre abertos a recebê-los. Vou ficando por aqui. Muito obrigado para vocês que participaram, ficaram até o final. Quinta-feira que vem, às 8 horas, aqui no Instagram, seja aqui ou seja onde for, estaremos trazendo conteúdo, como sempre, de forma simples, prática e fácil. Certo? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.